Só estou esperando dar o sinal da gravação aqui para a gente iniciar. O sistema às vezes fica rodando um tempinho, né? Pronto. Agora sim, já está gravando, então muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, né, a esse nosso seminário sobre apometria, para a gente entender um pouquinho sobre esse assunto, que muita gente, a grande maioria das pessoas não sabe o que é, tem uma vaga ideia, quando pesquisam na internet, às vezes não acham informações que são confiáveis. Então, foi essa a nossa decisão de promover esse seminário, até para desmistificar muita coisa que é colocada, porque muita gente procura atendimento de apometria apenas pelo nome, não sabe do que se trata. Hoje em dia, infelizmente, muita gente está usando o nome apometria para criar cursos e apometria quântica, apometria isso, apometria aquilo, e a gente só vê as pessoas procurando fazer tratamentos, muitas vezes sem muito conhecimento de causa. E isso é perigoso, porque a apometria ela é uma ferramenta. E a gente, quando dá uma ferramenta para uma pessoa que não sabe usar, ela se torna perigosa. Quando você tem uma faca na mão, a faca ela é muito útil na nossa vida, na cozinha principalmente, a gente precisa. Mas uma faca na mão de uma criança é um perigo. Então, é necessário ter o conhecimento. E a nossa proposta é de levar a informação para que um maior número de pessoas tenha acesso a esse conhecimento, até para pedir um tratamento. Né? Porque, às vezes, as pessoas que nos procuram, eu trabalho há 18 anos com apometria, e as pessoas que nos procuram não sabem nem por que está procurando. Então, hoje a gente vai procurar, né, fazer um resumo de tudo isso, e vocês podem, então, perguntar, colocar aí vocês têm aí do ladinho um chat de perguntas que vocês podem fazer. Eu tenho aqui auxiliares que vão me repassar essas perguntas, e eu quero que vocês fiquem muito à vontade para perguntar. Nenhuma pergunta é boba, nenhuma pergunta é sem fundamento, né? Então, se vocês têm dúvida, façam sim, sabe? A gente tem que perceber que, às vezes, a dúvida de um é a dúvida de muitos, né? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, porque é o modo, inclusive, que eu uso para o curso Viver Consciente e Apometria, que é esse modo didático que vocês já vão ver. Quem já foi meu aluno já sabe, né, como que funciona, e para quem está chegando agora, a gente fica mais, digamos assim, o nosso entendimento fica mais produtivo quando a gente acompanha, né? E eu vou, então, compartilhar aqui com vocês todo o material que eu preparei para esse dia especial de hoje, né, que é o dia do seminário, e eu quero só que os organizadores me digam se a tela está correndo. Só para eu ter... Sim, está tudo ok. Isso, para saber se está ok. Então, muito bem. Então, o seminário, que é a apometria, primeiro eu quero me apresentar para quem não me conhece, né? A grande maioria aqui conhece, uma outra parte não conhece. Então, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, muito rápido, porque eu não gosto muito de ficar falando a respeito de muitos detalhes, né, da vida. Eu sou muito da prática, do trabalho. Então, só para vocês saberem um pouquinho a respeito da minha trajetória, né, espiritual e de toda a vida, né, de bagagem que eu trago, eu trabalho dentro do espiritismo desde 1983, quer dizer, já tem bastante tempo, né? Eu estava fazendo as contas hoje, deu 38 anos. 38 anos, muito jovem, que eu ingressei para estudar e já começando, não só estudar, mas já trabalhar também. Na apometria, quando eu vi esse termo e eu fui procurar o conhecimento, eu ingressei em 2003, né? E já comecei a estudar e já comecei a trabalhar também.
Então, são 18 anos que eu estou ombreando, né, com esse trabalho. Em 2005, eu fui basicamente, né, colocada, né, como dirigente do grupo Semente de Luz, que foi um grupo onde eu comecei a trabalhar, e logo em seguida assumi a direção desse grupo, com quem eu venho trabalhando já desde essa época. Durante a minha trajetória, né, nesse sentido, eu fui formada nos cursos da Federação Espírita do Estado de São Paulo, na Escola de Médiuns, no curso de passes e tarefeiros de desobsessão, aprendizes do Evangelho, sou orientadora espiritual, oradora e expositora do Evangelho. Também trabalhei bastante tempo como instrutora de cursos espíritas e depois eu criei, né, o curso de apometria e o curso Viver Consciente, que hoje estão juntos esses cursos, né? Eu criei esses cursos porque quando eu comecei na apometria, a gente não tinha essa facilidade de estudo, a gente tinha que procurar em livros diversos, em fontes diversas, era muito difícil. Então, eu compilei, na realidade, uma obra, que é esse curso que eu estou ministrando desde 2017. Também sou terapeuta nas mesas radiônicas quânticas desde 2018 e psicoterapeuta na mesa psiônica Rede Cristalina, que é uma mesa também de apometria, né, que trabalha com registros dos nossos passados, registro de DNA também desde 2018. Também sou hipnóloga clínica, não trabalho com regressão, se é que alguém, eu sei, sempre me perguntam, não. Eu trabalho muito com comandos, com auto-hipnose, né? Ajudando a pessoa a se educar. E agora estou em formação também na psicanálise, né? No Instituto Psicanálise. Também, daqui a pouco, já pegando a minha graduação. Outras formações, também estudei letras na Faculdade Ibero-Americana, trabalhei como secretária executiva, me aposentei como secretária executiva, fui instrutora também de cursos na área da beleza, enfim, sempre trabalhando, sempre procurando conhecimentos, não só no que diz respeito ao intelecto, mas também em paralelo com a área espiritual, né? Que eu nunca parei e sempre continuei, como continuo até hoje, atuando no grupo Semente de Luz, na apometria, atuando como orientadora espiritual e agora também tendo um novo conhecimento, né, dentro de um novo segmento espiritualista, que é a Umbanda, que eu estou também agora fazendo curso, também procurando entender, procurando me desenvolver. E é assim, a vida segue, a gente tem que procurar sempre caminhos, porque todos eles levam para a nossa evolução. Então, como o nosso tema é apometria, então nós vamos já adentrar esse tema para que a gente não perca tempo. Qualquer informação que vocês queiram a mais a meu respeito, tem lá no meu site, né, que eu até coloquei aqui, angelaesteve.com.br, tem todas as informações sobre os meus trabalhos, sobre os trabalhos terapêuticos, está tudo lá explicadinho, né? Então, sobre a apometria, primeiro a gente vai falar sobre os dados históricos, né? A apometria, desde mesmo e anterior ao espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec em 1857, com o advento do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, nessa época, né? Antes, né, do advento do espiritismo, haviam pessoas lá na França, principalmente, que se reuniam, né, faziam grupos e elas começaram a perceber alguns fenômenos mediúnicos que começavam a acontecer. Elas tinham esses dons especiais, né, que seriam os fenômenos mediúnicos,
e começaram a se comunicar com a inteligência fora do corpo, né? Fora da matéria física como nós a conhecemos. Então, essas pessoas com esses dons especiais começaram a se enquadrar dentro do próprio espiritismo depois e também da parapsicologia. Eles eram conhecidos como espiritistas. Vocês veem que o termo é bem diferente, né? Espiritista não é espírita. Espírita é considerado toda aquela pessoa que segue a filosofia do espiritismo codificado por Allan Kardec. A doutrina é dos espíritos, ele apenas codificou. Então, esses são os espíritas. As pessoas que trabalham com mediunidade em outras áreas, como a apometria, como a própria Umbanda, como o Candomblé, não são espíritas, são espiritualistas. Então, isso é muito importante a gente saber a denominação das coisas, porque hoje se faz um balaio de gato, inclusive chamam o próprio espiritismo de kardecismo. Kardecismo nem existe. Nem existe. Porque Kardec não compilou não escreveu a obra. Ele apenas compilou a obra. O que existe é o espiritismo. Enfim, antes dessa codificação de Kardec, acontecia na França a reunião dessas pessoas para a comunicação dos então chamados anjos, né? Eles acreditavam que todos nós éramos acompanhados por anjos, por guias, e esse anjo seria uma inteligência que nos acompanha na Terra, em algumas escolas chamado também de anjo de cabeça, e que zela pelo ser encarnado, que é aquele que toma conta da gente. Todas as religiões sempre têm, né, aquele anjo que te segue, né? Ele é incógnito, mas ele zela por aquele ser. A nossa evolução espiritual, apesar da gente achar que tudo é para cima, tudo é na vertical, que a nossa evolução se dá verticalmente, na realidade não é assim que acontece. Quando nós, digamos assim, quando nós começamos a nossa trajetória através do espaço-tempo, desabrochando as nossas potencialidades, a gente faz isso de forma circular. E durante esse percurso, nós vamos atingir os estágios evolutivos, né? E em todos eles acompanhados de inteligências que nos seguem por perto de nós. Então, nós saímos daqui. Digamos que esse pontinho amarelo aqui seria o próprio Criador da vida. Nós emergimos de dentro dele. É como um filho nasce da mãe. Eu falo que Deus é mais mãe do que pai, né? Porque nós emergimos da essência dele, que é o quê? A inteligência. A essência de Deus é a inteligência. Ele é a inteligência. E nós, por sermos emanações dele, possuímos como atributo a inteligência. Então, a gente sai daqui, né? Sai daqui das mãos do Criador e começamos a nossa trajetória de forma circular até que a gente retorna à fonte criadora. Então, esse é o movimento. Então, esse Criador de todas as coisas, a perfeição absoluta, fonte criadora de onde tudo emerge, é o próprio Deus, né? A gente dá o nome de Deus, e em cada religião, em cada lugar, dá um nome diferente. E os espíritos são os seres inteligentes da criação. Então, todos os espíritos trazem consigo o atributo divino da inteligência. Para que essa inteligência se desenvolva, ela precisa ter o contato com a matéria, porque nós saímos daqui da mão do Criador como um fóton. O que é um fóton? É uma luz. É uma luz. Para que essa essência, essa luz emanada, ela consiga evoluir, ela precisa do contato com a matéria. Então, a matéria, ela tem vários estados, né?
Nós aqui na terceira dimensão conhecemos a matéria, tudo aquilo que a gente pode pegar, tudo aquilo que a gente toca, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente. Mas a matéria existe em estados quintessenciados, que a física quântica, que a mecânica quântica já descobriu muitos desses estados. Então, quando essa centelha divina é colocada em contato com a partícula de matéria, ela começa a fazer esse processo aqui. Então, primeiro, ela vai passar por vários reinos. O princípio inteligente que saiu do Criador, veja que é um princípio ainda. Ele não é um espírito ainda, ele é um princípio. Esse princípio, para ele evoluir, ele vai passar pelos reinos da natureza. E depois ele vai se individualizar no reino hominal, quando se tornar um ser humano. Então, todos nós não fomos criados prontos, né? Essa centelha que vai passar pelo processo, ela vai primeiro passar pelo reino mineral. Então, o princípio inteligente, ele passa pelo reino mineral, onde ele vai se desenvolver ali a atração. Depois, ele vai para o reino vegetal, onde vai desenvolver a sensibilidade. No reino animal, vai desenvolver o instinto e a perpetuação da espécie. Até que ele vai entrar depois para o reino hominal, onde ele vai desenvolver a razão e passa a se individualizar. E depois que ele desenvolve a razão, ele passa a também aprimorar os seus sentimentos. Então, sentimentos, tudo isso, ele vai aprimorando ao longo desse processo. Todo esse processo aqui está guardado em nós. Tudo isso que nós passamos é uma coisa que faz parte da nossa constituição. Então, vamos supor que até que a gente chegue aqui, a gente se tornou humano aqui. E aí a gente está fazendo todo um caminho aqui. E depois a gente começa a fazer um caminho de ascensão até chegar aqui em cima. É uma jornada longa. Com certeza. Mas por que eu estou falando tudo isso? O que isso tem que ver com a apometria? Se a gente não entender esse processo, fica até difícil de entender o que é apometria. Porque, em termos de planeta Terra, a gente vai falar em termos de planeta Terra por quê? Porque o ser criado, os seres que são criados por Deus, habitam as várias moradas da casa do Pai, né? Não é só aqui que existe vida e que existe ser humano. Então, nós vamos nos ater a falar da Terra, né? Que é o lugar onde nós moramos, que é onde a gente conhece. Então, em termos de planeta Terra, quando nós ganhamos um corpo aqui na matéria, que é esse que nós temos aqui, a gente tem que adaptar esse corpo à rede planetária e aos elementos químicos que compõem esse planeta. Então, as nossas consciências, digamos assim, tudo isso, todos esses aprendizados, elas precisam se ligar aqui nesse corpo físico. E ela se liga através de um corpo chamado plasmático ou corpo astral, que tem a forma humana e que vai induzir a consciência, a nossa consciência de espíritos que somos, a assumir essa aparência humana que nós temos. Quem é esse corpo astral? É aquele que, quando você dorme e você sonha e você age num outro plano de vida, é aquele. Porque a gente continua sendo a gente se movimentando quando a gente está sonhando. Só que o corpo físico está na cama, dormindo, espero, né? Ou está dormindo em algum lugar. Mas quem se movimenta é esse corpo astral, com o qual nós nos expressamos aqui. Esse corpo astral aqui, que é o que tem este formato humano aqui, é o que dá o modelo do nosso corpo físico. Este que está aqui no meio, que tem também
a mesma feição humana, a mesma constituição humana, ele é um corpo que ele funciona que nem uma fita dupla face que liga este corpo nesse. Esse corpo aqui é o corpo que é o mantenedor da nossa saúde. Então, mesmo que a gente fique dormindo durante 12, 18 horas que seja, às vezes a pessoa está doente ou toma um remédio e ela fica até em coma. Este corpo aqui é o que vai passar a vitalidade para o físico para que ele não morra. Quando este aqui deixa a vida, este também deixa e a gente passa para outra dimensão com este aqui. Então, por que eu estou explicando isso? Porque a apometria tem a ver com isto aqui. Aqui nós temos os nossos corpos, as nossas consciências, nosso mental inferior, mental superior, eles não têm o formato de corpo físico, porque são consciências. Aqui está a nossa psique. E o Atma aqui é aquela centelha, é o nosso espírito aqui. Tudo isso está junto. Eu estou sentada aqui dando aula e todos os meus corpos, o meu espírito estão aqui. Só que cada um está vibrando numa dimensão diferente. Então, o meu corpo físico está na terceira dimensão, junto com o duplo etérico, o astral já está numa dimensão, na quarta dimensão. Os corpos mentais estão em outras. Então, é assim que nós funcionamos, todo ser humano encarnado aqui. Muito bem. Para que fique entendido, nós temos 7 corpos ou níveis de consciência com os quais nós nos expressamos. Então, nós temos aqui o físico, que eu já falei, o duplo etérico, o astral. Aqui eu tenho o mental inferior, que é esse mental que faz com que a gente entenda as coisas que estão sendo ditas, que a gente decodifique as coisas, que a gente tenha um raciocínio concreto, que a gente resolva as questões do dia a dia. Aqui nós temos o mental superior, que já é aquele corpo, aquela nossa capacidade de tirar conclusões, de resumir. É o que está acima. Depois nós temos aqui o corpo búdico, que funciona como um grande HD, onde nós guardamos as informações todas do nosso espírito. Todas as nossas encarnações estão guardadas aqui. E o átmico, que é a nossa essência, que é o nosso próprio espírito. Quer dizer, esse espírito aqui é tudo isso. E por que eu tenho que explicar isso? Porque quando nós vamos falar de apometria, nós vamos ter que falar desses corpos. Se a pessoa não entender o que é isso, ela não entende o que é apometria. Então, cada vez que a gente encarna aqui na Terra, que a gente chega aqui, a cada encarnação nós criamos uma personalidade. Então, quando eu nasci, não lembro do meu nascimento. Hoje, essa personalidade, o meu RG hoje, a pessoa que se expressa, a Ângela aqui, é o quê? É um cortejo de múltiplas personalidades que eu já tive. De outras encarnações, dessas personas que eu criei conforme o lugar que eu nasci, as influências culturais que eu tive, as influências dos meus cuidadores, a polaridade feminina que eu nasci. Quer dizer, tudo isso está aqui na Ângela. Quando a Ângela desencarnar, vai perder tudo isso? Não. Quando desencarnar, desencarnam os corpos mais grosseiros, mas vai carregar toda essa experiência lá naquele corpo astral, que foi o primeiro que eu mostrei, que é aquele corpo que a gente sonha, que nós levaremos quando desencarnarmos. Aí a gente passa um tempo no plano espiritual e uma nova, digamos assim, um novo planejamento, uma nova encarnação é dada para quê? Para que eu continue o meu trabalho de aperfeiçoamento do meu espírito. Então, todas as nossas encarnações fazem parte daquele processo de subida aqui.
Então, o nosso espírito ele vai fazendo de encarnação em encarnação, ele vai fazendo um trabalho. E aonde que ficam essas encarnações? Foi aquilo que eu falei. Todas essas lembranças, tudo que já foi feito, tudo que já tá consolidado, fica gravado aqui neste corpo búdico. Ora, é esse corpo, é através daqui, desses registros, que o meu próximo planejamento encarnatório será feito. Acontece que em cada encarnação aqui na Terra, que a gente chega, a gente esquece o que foi na encarnação anterior. Então, a gente não lê o livro anterior. Então, tem coisas que acontecem hoje na nossa vida, né, que a gente não sabe por que acontece. E por mais que você tente resolver um comportamento ou uma situação dentro de você, parece que aquilo está sempre ali te atrapalhando. Porque essas personalidades que nós formamos ao longo do tempo, elas formam arquétipos. Que são arquétipos? São tipos de comportamento de personagens que nós vivemos no passado. E esses personagens influenciam e alimentam os nossos comportamentos atuais de espírito encarnado. Muitas vezes, nós ficamos apegados a determinadas existências, principalmente aquelas onde nós exercemos o poder. E a gente provoca, assim, o que nós chamamos de auto-obsessão, que é o prato cheio da apometria. A apometria trata principalmente, trata outras coisas, mas principalmente a auto-obsessão. E eu vou dizer para vocês, com os meus 38 anos de espiritismo, que a auto-obsessão ainda é o maior problema da humanidade. Todo mundo acha que é a obsessão simples. Não é. Às vezes a gente vai tratar uma pessoa e a pessoa acha que tem um espírito que está atrapalhando a vida dela. E o espírito que está atrapalhando a vida dela é ela mesma. É o espírito dela. É uma personalidade dela. Por isso que eu digo que esse é o prato cheio da apometria. Então, na auto-obsessão, nós temos o próprio indivíduo como manifestador de sua desarmonia. Ou seja, são experiências dele que ainda atuam no campo inconsciente e traz, não raras vezes, traumas vividos no passado. E as causas são variadas, né? Como desencarnes violentos, como processos de violência, de perdas, situações que foram traumáticas. E aí, no tratamento, a gente vai entender uma, né, do que se trata. São estruturas que elas preexistem ao berço e sobrevivem ao túmulo, assim como, no futuro, a gente pode carregar coisas que ficaram mal resolvidas desta encarnação para a próxima. A gente tem que lembrar sempre que nós somos espíritos imortais, né? E esse espírito guarda todas as cenas vividas nas encarnações anteriores. Sensações, emoções, pensamentos, muitas vezes com todo o seu colorido. E essa ressonância com o passado são vislumbres de fatos que já foram vivenciados em outra equação de tempo e que, em certas circunstâncias, na encarnação atual, despertam. Às vezes é uma cidade, você vai fazer uma viagem e vai para um lugar onde desperta alguma vivência que você já teve ali, em alguma outra encarnação. Às vezes é um cheiro, um perfume, às vezes é uma paisagem, uma pessoa que você conhece. E desperta tudo aquilo dentro de você. Porque, na realidade, são arquivos que estão lá. São lembranças sugestivas de outra encarnação. E é claro que fluem de um arquivo de memória que não é o existente no cérebro material. Porque o cérebro material ele só guarda lembranças desta vida. Mas são arquivos
que estão situados nos campos multidimensionais da complexidade humana. Está lá no corpo búdico, tudo está registrado, né? Nada se perde na natureza. Quando tem uma ressonância negativa, ocorrem lembranças, inclusive, de certas atitudes infelizes do homem terreno. Exemplo de suicídios, crimes, desilusões amorosas, prejuízos infligidos aos outros podem gerar conflitos espirituais muito duradouros. São contingências marcantes que criam cicatrizes psicológicas que permanecem gravadas na nossa memória espiritual. Nas reencarnações seguintes, essas reminiscências podem emergir espontaneamente, né? Por isso que às vezes a pessoa começa a manifestar queixas de mal-estar generalizado, sensações de angústia, desespero, remorso, vazio, tudo não tem causa aparente, né? Alicerça um grupo de manifestações neuróticas, né? E bem caracterizadas muitas vezes do ponto de vista médico, espírita que eu falo aqui é espiritual, né? Que a gente começa a entender o processo do espírito. Tá? E como eu disse, o nosso cérebro está apto a tratar de fenômenos que fazem parte apenas desta existência e não de outras. Muitas vezes a gente tem também essa ressonância de caráter positivo. Quando a gente, às vezes, tem uma sensação agradável de alguma coisa, né? A gente sente uma felicidade e quando vai em algum lugar ou encontra uma pessoa que parece que você já conhecia, né, antes, e causa essa sensação. É que essas prazerosas a gente não dá muito prazer, né? A gente não dá muita atenção. A gente dá atenção àquilo que nos incomoda, né, que nos machuca. Então, lá na nossa consciência do corpo búdico, todos os nossos atos e atitudes ficam lá gravados, né? Inclusive os comportamentos equivocados que nós tivemos no passado. Né? E nós não lembramos disso porque nós não temos condição moral, espiritual para poder lembrar do passado. Se a gente renascesse aqui hoje no atual estado evolutivo da Terra, como de repente uma mãe receberia nos braços um espírito do qual ela tivesse a lembrança que a prejudicou no passado? Como viver numa mesma família onde irmãos, onde outros se prejudicaram no passado? A história da humanidade, da nossa humanidade terrena, não é muito bonita. Tem muita guerra, tem muita disputa, tem muita coisa. Às vezes a pessoa não aguenta nem lembrar desta vida aqui, das coisas dessa vida, imagina ficar lembrando de outras. Nós enlouqueceríamos, nós não temos essa bagagem moral para isso. Nos planetas onde os espíritos estão mais evoluídos, eles se lembram, né, de uma encarnação para outra. É como uma minissérie, né? Você dá uma olhadinha num trechinho do que foi o capítulo passado e depois passa para o outro. Mas nós não temos essa condição. Por quê? Por causa da nossa evolução, né? Que ainda é muito pequena nesse sentido. Então, o Criador da vida, o que ele faz? Não é que ele apaga a nossa memória. A memória não é apagada, mas ela é embotada. Para quê? Para que a cada nova encarnação seja como uma nova manhã para o espírito, uma nova oportunidade dele refazer os seus caminhos. Então, minha gente, não basta só reencarnar, tem que reencarnar e trabalhar para a evolução. E é aí que entra a apometria como uma terapêutica da alma. Como que isso acontece? O que é a apometria? A apometria representa o clássico desdobramento entre o corpo físico, nosso aqui, e esses corpos espirituais do ser humano. Então, através da sensibilidade dos sensitivos, pessoas que foram treinadas devidamente, nós conseguimos acessar registros de experiências passadas
para poder fazer o encadeamento kármico. O que é isso? Vamos explicar. Então, quando nós damos o comando e acessamos aquele corpo búdico, por exemplo, ou os corpos onde estão determinadas personalidades da pessoa que está ressoando ainda hoje na vida presente dela, no comportamento dela, trazendo problema, nós acessamos essas personalidades e através das técnicas de apometria, nós conseguimos fazer o ajuste desta personalidade. E explicar o encadeamento kármico, muitas vezes. Por que a pessoa está sofrendo hoje? O que aconteceu no passado? Que atitude que ela teve? Que comportamento que ela teve? Que hoje está fazendo ela sofrer? E a partir do momento em que ela entende e ela se prontifica a mudar isso, toda essa situação se encerra. Porque as nossas personalidades múltiplas, muitas vezes, ficam que nem um vírus de computador agindo por trás da nossa existência. Muitas, inclusive, sabotando os nossos melhores planos de evolução. Porque nós temos personalidades nossas de grande poder que, às vezes, nem aceitam a condição da personalidade atual. Parece meio doido isso, né? Mas isso é o que a gente trabalha e é tudo que nós vemos. Por isso que o resultado do tratamento de apometria, ele é muito rápido. Se a pessoa entende esse encadeamento, se ela entende tudo o que está acontecendo, ela funciona, inclusive, como uma ferramenta de reforma interior. De mudanças de paradigmas, muitas vezes. Então, durante o processo em que esses corpos estão desdobrados, nós vamos poder acessar essas personalidades múltiplas, que são as múltiplas de passado, experienciadas pelo espírito, e também as subpersonalidades. O que é subpersonalidade? São os comportamentos que nós fomos adquirindo nesta existência. Então, quando a gente desdobra através de pulsos, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, a pessoa, você consegue trabalhar esses níveis de consciência dela, tanto da personalidade encarnada dela, muitas vezes situações vividas na infância, na adolescência, ou em algum momento em que ela se fechou ali, a gente tem esse acesso e nós podemos atuar ali com as técnicas de apometria, como um tratamento espiritual terapêutico. Então, as informações que são sintonizadas nos médiuns psicofônicos, nos sensitivos ou de clarividência, permitem o diálogo e aplicação das técnicas de apometria nestas personalidades. E ajuda o agregado espiritual a compreender e refazer o seu rumo, muitas vezes perdido em virtude de vícios de toda a ordem. A apometria trabalha muito com a telementação. A telementação é uma faculdade mediúnica também, né? Que permite esse acesso. É quando eu me conecto ao ser encarnado que está comigo e eu entro no campo desta pessoa e acesso informações que ela sozinha não acessa. Porque ela pode acessar até o campo do mental dela inferior, mas ela não chega no búdico. O sensitivo vai trazer as informações. Na realidade, o sensitivo ele funciona como se fosse um pendrive que o plano espiritual, aquele anjo de cabeça dela, aquele ser que toma conta dela, traz a informação e conecta no sensitivo esse pendrive para que ele veja as cenas e as situações onde aconteceu o trauma, para que aquilo possa ser resolvido.
Então, o sensitivo, ele acessa os níveis de consciência da pessoa que estão arquivados nos corpos espirituais do indivíduo. É lá que estão os seus arquivos existenciais. Então, nos planetas mais evoluídos, as entidades espirituais superiores, elas conseguem acessar isso sozinhas, acessam seus arquivos tranquilamente. E nós não conseguimos, por quê? Porque nós não temos essa evolução espiritual. Há exceções, existem alguns yogis, né, que já, através da meditação, mas são poucos, que conseguem ou que conseguiram acessar esses níveis de informação. Portanto, minha gente, a apometria não é adivinhatória. Como muita gente acha que vai chegar lá para a apometria, a gente tem que adivinhar o que a pessoa tem. Não. A gente não é adivinhatória, não trata do futuro, não fica prevendo coisas de futuro. Ela serve apenas como terapia para responder a questões de outras personalidades que foram criadas pelo espírito imortal. Que muitas vezes estão lá traumatizadas pelos acontecimentos de passado e trazendo ainda hoje a ressonância desses episódios para o momento presente. A apometria também não serve para matar a curiosidade, para saber quais foram os papéis que você foi em outra vida. Ah, eu vou fazer apometria para saber o que eu fui na outra vida. Esquece, não é para isso que se presta. A apometria é um trabalho terapêutico espiritual. O acesso é para tratar as cicatrizes psicológicas que nós trazemos de eventos menos felizes no curso da nossa experiência. A tarefa é trazer a harmonia para o indivíduo. Se nós tivéssemos que saber do nosso passado, naturalmente a gente iria saber. Então, a apometria não derroga as leis do nosso pai, como muita gente eu sei que fala mal da apometria e fala que a gente fica voltando no passado, contando a vida das pessoas. Quem faz isso realmente não aplica a apometria na sua forma correta. Por isso que a gente está desmistificando isso. Nós não temos evolução espiritual para acessar os nossos arquivos, e no trabalho sério de apometria, nós não vamos fazer isso também para a pessoa. Nem sempre a pessoa que passa pelo tratamento sabe o que foi que nós tratamos de personalidade. Porque para nós não importa dizer para ela se ela foi um rei, uma rainha, um mendigo, um escravo, o que ela foi. Para nós, o que interessa é saber que comportamento ela teve no passado e que ela continua repetindo no presente. E criando várias encarnações dentro do mesmo comportamento. Criando cada vez mais sofrimento para ela e atraso para o seu espírito. Então, o trabalho sério da apometria é para que o indivíduo se melhore, que ele compreenda melhor por que ele sofre, entender através desse encadeamento kármico quais são os pontos que ele precisa melhorar, para que ele evolua, né, como ser imortal que é. Então, a apometria nada mais é, né, no nosso entendimento, como um conjunto de técnicas que permitem a manipulação de energias com fins terapêuticos e de socorro aos nossos irmãos necessitados. Sendo a energia manipulada com amor, a verdadeira, que realmente permite atingir os objetivos, nós precisamos, mais do que hábeis mãos, nós precisamos de amor, de respeito e de ética para poder realmente exercer a apometria. E, infelizmente, não é o que a gente tem visto por aí. Pessoas cobrando pequenas fortunas para poderem fazer um atendimento de apometria. A apometria, enquanto terapia, dentro da sua parte anímica, onde ela é muitas vezes utilizada quando nós fazemos alguma terapia, ela faz parte do processo da terapia. Na medida em que você vai tratar personalidades múltiplas, passado, você vai entrar em outro plano da vida e você vai dar de cara também com espíritos desencarnados.
E a partir do momento que tem desencarnado no meio, tem mediunidade. E mediunidade não se cobra. O inspirador da apometria no Brasil, né? Então, para vocês entenderem como é que tudo isso surgiu, a gente está falando de terapêutica apométrica, né? Então, vamos entender por que é uma terapêutica. Quem primeiro experimentou aqui no Brasil esse desdobramento induzido por um operador encarnado foi o Dr. Luiz Rodrigues. Era um farmacêutico, bioquímico, porto-riquenho, radicado no Rio de Janeiro. E ele chamava essa técnica de hipnometria, que foi defendida no 6º Congresso Espírita Pan-Americano em 1963, na cidade de Buenos Aires. Essa técnica consistia no quê? Na aplicação de pulsos magnéticos concentrados progressivos no corpo astral do paciente, ao mesmo tempo que, por sugestão, comandava o seu afastamento. E o Dr. Luiz Rodrigues vinha empregando essa hipnometria nos enfermos em geral e tinha resultados muito bons com isso. Por quê? Porque essa técnica fazia com que esses enfermos desdobrados pudessem ser tratados no plano astral, no plano espiritual. E quando eram reacoplados no seu corpo físico, eles traziam um bem-estar muito maior. Aí ele foi demonstrar essa técnica em Porto Alegre, no Hospital Espírita de Porto Alegre. Ele não era espírita, mas ele foi, em 1965, ele foi demonstrar essa técnica. Depois disso, ninguém mais teve notícias dele até o desencarne dele. E o doutor José Lacerda de Azevedo, que trabalhava nesse hospital, foi convidado a participar dessa exposição. E foi ele, então, que se interessou pelo assunto. Então, a apometria foi denominada pelo doutor José Lacerda de Azevedo, que, nascido em 12 de junho de 1919, era formado em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi responsável pelo desenvolvimento e fundamentação científica da apometria. Ele era cirurgião, ginecologista e clínico geral, renomado, um homem também de sólida cultura, tinha conhecimentos aprofundados em matemática, física, química, botânica, história geral, história da França, história do cristianismo, da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, também pintava, né, apesar dos seus quadros nunca terem sido comercializados. Quer dizer, não era uma pessoa qualquer. Ele tinha muitos fundamentos, né, para esse estudo. E, além disso, ele tinha ainda formação e vivência espírita desde a juventude. E aí ele foi atendendo o convite do senhor Conrado Ferrari, que era então diretor do Hospital Espírita de Porto Alegre, para assistir essa demonstração. E ele, a partir desse momento, ele começou a se interessar e fez com que ele estudasse, desenvolvesse e fundamentasse cientificamente a apometria. O termo apometria, o que significa, né? Ele mudou esse termo porque hipnoterapia dava muita ideia de hipnose, de que a pessoa estava hipnotizando o outro. E a apometria não é hipnose, gente. Eu sou hipnóloga clínica e eu posso dizer para vocês, a gente não coloca ninguém em sono hipnótico, a pessoa fica consciente o tempo todo. E não importa onde ela esteja, e não importa a idade, e não importa se ela está doente, não importa nada disso. O doutor José Lacerda adotou esse termo porque do grego apo significa além de, significa separar. E metro, né, que é de metria, de medida, né? E então ele colocou, significa além de, fora da medida, que representa o clássico desdobramento entre o corpo físico e os corpos espirituais do ser humano. Então, na realidade, não é propriamente um mediunismo, é uma técnica de separação desses componentes. Também não é uma religião,
é apenas uma ferramenta mediúnica. Se usada junto com a mediunidade, é fantástico. Então, isso também precisa ser entendido. Ela pode ser aplicada, como eu falei, em qualquer criatura, não importando saúde, idade, estado de sanidade mental e nem resistência oferecida. É um método geral, fácil de ser utilizado por pessoas que tiverem realmente habilidades, né, e serem bem direcionadas e estudar da forma correta. Vai apresentar sempre resultado eficaz em todas as pessoas. Ah, mas eu fiz o tratamento e não deu certo. Alguma coisa aconteceu com a pessoa, não foi com o tratamento. Quem fizer o curso de apometria, a gente tem uma aula que a gente explica tudo isso. Hoje eu estou correndo aqui de passar rápido, até para vocês poderem fazer perguntas, de uma forma muito resumida. E vocês veem que, por mais que a gente resume, tem muito assunto. Todos esses assuntos que eu estou só pincelando aqui, a gente desenvolve durante o decorrer do curso, né? Então, o êxito maior da apometria, ele reside quando a gente usa a faculdade mediúnica junto. Porque daí a gente entra também em contato com o mundo espiritual de uma maneira mais fácil e objetiva, né? Porque fora esse mundo que nós vivemos da terceira dimensão, que é tudo aquilo que a gente pode pegar, cheirar, sentir e tudo mais, nós temos esse mundo que a gente chama de biosfera, que é a zona de manifestação onde existe toda a vida sobre a crosta planetária. Existe um outro mundo paralelo a esse que a gente chama de psicosfera, que é a zona habitada pelos seres desencarnados. Essas duas, biosfera e psicosfera, elas não se misturam. Por quê? Porque estão em dimensões diferentes e cada dimensão carrega o seu nível de frequência de energia. Então, aqui na terceira dimensão, a frequência é mais baixa. Então, eu consigo segurar esse recipiente com a minha mão, né? E ele não vai cair, a menos que eu solte. Se um espírito desencarnado quiser segurar, ele não consegue. A mão do corpo astral vai atravessar a matéria e ele não vai conseguir. A menos que haja alguém no ambiente que forneça energias, fluido, para que ele possa fazer esse processo. Precisa ter um encarnado para que ele possa fazer isso. Então, apesar de estarem os espíritos por toda parte, e estarem aqui se relacionando com a gente a nível mental, né, essas duas biosferas e psicosferas não se misturam. Então, junto conosco, embora separados por esses parâmetros dimensionais, encontram-se em grande número entidades espirituais. E uma grande parte de baixo nível evolutivo, que estão aqui ainda presos à matéria, preocupados com as coisas comezinhas, né, do dia a dia. E a ação do pensamento perturbado desses milhares de espíritos, né, dá como resultante um padrão vibratório característico aqui na Terra. Por isso que, às vezes, a gente sente ambientes pesados, às vezes a gente sente o clima que não está legal, porque nós vivemos aqui ainda num somatório de frequências desencontradas, né? Fruto dos pensamentos e interesses dos encarnados e dos desencarnados. Esse ainda é o nosso ambiente. Aqui ainda, um planeta dual, onde existe bem e mal, frio e quente, e tudo é luz e sombra, nós vivemos ainda assim. E o grande desafio agora da humanidade é justamente fazer com que o bem ele fique acima. Ele começa a ser mais preponderante. E aí sim a gente vai mudando a frequência vibracional do planeta inteiro. Então, para que isso aconteça, nós vamos ter que nos trabalhar individualmente.
E a apometria, ela vem para ajudar isso, ajuda na nossa reforma interior, a retirar de dentro de nós muitas sensações, muitas coisas que nós trazemos ainda do nosso passado espiritual, ajudando a gente a elevar o nosso próprio padrão espiritual. E na medida em que a gente vai evoluindo, a gente vai mudando de faixa vibratória. A gente deixa de estar numa frequência muito baixa e vai passando para as frequências mais sutis. E é legal isso, porque isso é a evolução do espírito. O que é essa faixa vibratória? Né? Faixa vibratória, vibração, é um conjunto de circuitos fechados que vibram numa frequência. Então, a qualidade dessa frequência depende dos seres inteligentes que ali se conectam por ressonância. Então, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai mudando, né? Tem uma representação bíblica, né, que fala sobre a escada de Jacó, né, que são os degraus, né? São esses degraus que a gente vai subindo. Então, é do nosso dever, né? Tomar precaução com o nosso padrão vibratório. E isso, gente, só acontece com autoconhecimento e o esforço para a gente se manter no bem. Todos nós geramos um campo de atuação em volta de nós. A qualidade desse campo vai depender da mente aqui de cada um. E para que esse trabalho, né, seja fundamentado, como o próprio Dr. Lacerda fundamentou, na ciência, a aplicação da física quântica na apometria explica tudo isso, né? Essas formas diferenciadas de energia em níveis vibratórios cada vez mais elevados. Né? E a gente vê que a energia, atuar sobre energia, no estado espiritual é a mente, através do pensamento impulsionado pela vontade, que vai dar, né, a modulação das formas, das ações, das técnicas, de tudo que a gente vai aplicar. Então, através da física quântica, a gente vai entender os diversos estados da matéria, desde o mais sólido que nós conhecemos até a matéria mais quintessenciada, né? E vamos estudar o pensamento, que também é matéria, né? Por meio dos corpúsculos mentais energéticos que nós emitimos. E é com isso que nós trabalhamos quando nós damos os comandos. Isso tudo a gente estuda na primeira fase do curso, Viver Consciente, que é a parte de física quântica. Aqui eu trouxe só algumas imagens para que vocês entendam que isto aqui não tem barreiras, né? Muita gente fala, mas eu vou fazer apometria à distância, será que tem efeito? Para a energia não tem parede, né? Eu sempre falo isso. É por aqui, né, com a vontade do espírito imortal aqui direcionada, é que nós vamos fazer todo esse trabalho. E quando a gente potencializa essa força através de uma equipe mediúnica, né, aí fica tudo maravilhoso, né? Porque daí são muitas pessoas trabalhando, o potencial energético é altíssimo, e aí, ajudados, né, pelos espíritos também que trabalham no bem, pelos mentores espirituais, a gente produz efeitos notáveis, a gente produz todo esse trabalho tão maravilhoso que tem sido feito, né? E como eu falei de mediunidade, muita gente, às vezes, nem sabe o que é a mediunidade. Acha que tudo é mediunidade. Não é tudo que é mediunidade, não. Tá? Como eu falei, a apometria trabalha em nível anímico, ou seja, de encarnado para encarnado. Esse nível anímico está aqui no nível da terceira dimensão. A mediunidade é a faculdade psíquica que permite investigação em outros planos, onde vivem os espíritos, com o universo dimensional deles. Então, o médium é o intermediário ou que serve de mediador entre o ser aqui, o encarnado, e o desencarnado, entre o visível e entre o invisível.
E é médium todo aquele que percebe a vida e a atividade do mundo invisível. Ou quem lá já penetra conscientemente ou mesmo inconscientemente desdobrado do seu corpo. Todos nós somos médiuns. Todos nós carregamos. Nós temos os 5 sentidos que nós conhecemos, né? E temos esse 6º sentido. Ele se manifesta de uma maneira muito específica, muitas vezes pela visão, pela audição, pelo olfato, pela premonição, inspiração, ou qualquer forma interna ou externa de percepção. Então, todo mundo carrega isso em si. Alguns já afloraram mais, com mais facilidade, outros porque ainda não prestaram muita atenção, ou não deram muita atenção. Mas todos nós carregamos essa faculdade. Seja lá qual for o modo com que se apresente, é, em essência, um sentido interno. Manifesta-se sensorialmente, mas provém também dos nossos sentidos físicos, né? Que são meros receptores de um fenômeno que nasce e se desenvolve fora da dimensão física. E esse sentido especial pode receber e registrar mensagens, visões ou percepções do mundo dos espíritos, do mesmo modo que uma ponte estabelece ligação entre as margens distantes. Pode também se manifestar em forma de intuição, sem concurso de desencarnados. Porque a intuição, ela vem, na realidade, de experiências que o nosso espírito imortal já viveu. Quando nós recebemos de um desencarnado uma informação, aí não é intuição, é inspiração. A inspiração vem de fora, a intuição vem de dentro. Né? Nós temos, então, também, em relação à mediunidade, o quadro dos médiuns anímicos, que também nos fala Allan Kardec, lá no livro dos médiuns, né? Que é a sua alma que entra em contato com a espiritualidade. É o próprio médium que se desdobra do corpo através da clarividência e conversa com o espírito comunicante. Na apometria, a gente trabalha com mediunidade, nós atuamos com o mediunismo intencional, ou seja, direcionado para a pessoa que vem para receber o tratamento e na questão que ela traz para o atendimento. Então, o comando do dirigente por meio dos pulsos cumulativos de energia e também pelos colaboradores, mais as energias vitais do próprio corpo passa para o astral. E em conformidade com as descobertas e revelações da física quântica, transformadas as frequências vibratórias em massa magnética, atua de maneira decisiva sobre os espíritos a eles dirigidos, estejam eles encarnados ou não. Então, aqui eu já falei outros tipos de mediunidade. Aqui é o contato que a gente faz com a mente de quem está sendo tratado. Lembrando que mediunidade, principalmente as pessoas acham que a mediunidade de incorporação, um espírito ou alguém entra dentro da gente para poder falar alguma coisa, então precisa desmistificar que ninguém entra aqui dentro deste corpo. Tá? Dentro de nós só cabe nós mesmos, mais ninguém. Mas através do nosso sistema neurovegetativo, nós recebemos a informação e transmitimos. Essa informação pode vir carregada, inclusive, de emoções e energias. Mas nenhum espírito entra dentro do outro. A comunicação é feita usando o aparelho neurovegetativo. E que isso fique bem claro. Concluindo, a apometria e a física quântica confundem-se no estudo e aplicação dos limites da matéria, lá onde o material e o espiritual se confundem, porque chega num ponto que a matéria e o espírito viram a mesma coisa, vai cada vez ficando mais rarefeita, né? A matéria feita de energia, a energia feita espírito convivem em perfeita harmonia e interação. O físico dos tempos atuais, nas suas pesquisas mais íntimas, né, no estudo sobre a matéria,
no microcosmo mais profundo da substância, ele está descobrindo essas energias, né? Que eram inimagináveis e que contraria frequentemente todas as previsões e teorias edificadas, né? Em relação ao materialismo, e começa agora a compreender e aceitar a existência de uma mente superior que pensa e ordena o universo nesse aparente caos que a gente acha que é, mas o universo, ele é muito organizado, não tem bagunça. E a apometria, ao adotar as leis da física quântica nas suas técnicas e procedimentos, com ela se identifica fazendo a perfeita harmonização do conhecimento com o amor. E é isso. Aqui eu deixo para vocês também a bibliografia, os livros do Dr. José Lacerda, estudos que foram feitos também, estudos de apometria também do José Godinho, que foi com quem eu iniciei os meus estudos de apometria, e fica aí a dica de leitura, se quiserem, e, né, claro, a gente não poderia deixar de falar do curso Viver Consciente e Apometria, que começa agora no dia 5 de outubro, essa é a última turma desse ano de 2021, é um curso que todos esses assuntos que foram tratados aqui durante o seminário, eles serão tratados mais profundamente, né? E eu espero que vocês venham participar, né? Que vocês venham fazer parte dessa família apométrica. O curso de apometria não é só para as pessoas que querem trabalhar com apometria, é para qualquer pessoa, para qualquer espírito que esteja aqui. A gente convida até os espíritos desencarnados também, que a gente sabe que vêm, e eles vêm realmente fazer cursos, né? As equipes espirituais trazem alunos espirituais também, para que todos aprendam, né? Afinal de contas, nós estamos evoluindo e a gente está querendo ir para a linha de frente. Perguntas, minha gente? Ou alguém quer falar alguma coisa? Carolina, Zorzi, Carol, você está aí de mãozinha levantada? Fala, minha filha. Cadê você? Tô aqui. Oh, meu amor. Tudo bem com você? Tudo bem. Diga, fale. Não. Eu falei, hoje eu vou entrar. Faz um tempo que eu tenho sonhado que eu falo assim, preciso da apometria. Daí eu fico resistindo. Daí hoje eu falei, eu vi a mensagem no seminário, falei, eu vou entrar. Parece que tocou o coração. Ai, que bom. Que bom. Quando toca o coração, tocou o verdadeiro. A gente vai te esperar no trabalho. A Carol, ela foi minha aluna, foi minha companheira de trabalho durante alguns anos, se afastou um pouquinho, mas se Deus quiser, já está de volta, né? Já posso contar com você, né? Já. Ah, então tá bom. Gente, vocês têm perguntas aí? O pessoal de apoio tem pergunta? Sim, Ângela, nós temos aqui uma pergunta da Ângela também. Ela escreveu aqui no site aqui para nós, né? Se as pessoas precisam de mais de uma sessão de apometria. Olha, depende, né? Depende. Geralmente, a pessoa, quando ela vem para o tratamento de apometria, ela traz um tema, né? Uma questão que está ali patinando. Quando ela é tratada por um grupo de apometria que está trabalhando tudo direitinho, aquela questão, geralmente, ela não precisa voltar com a mesma questão. Tem alguma coisa da parte do encarnado que não está fazendo a parte que deve fazer, porque a gente sabe que nem apometria, nem espiritismo, nem mesa radiônica, nem religião, ninguém vai dar a solução do seu problema a não ser você mesmo. Tudo isso facilita. Então, toda vez que você passa por uma sessão de apometria, você recebe uma orientação onde os pontos onde você tem que trabalhar.
Aí, se a pessoa não trabalha esse ponto, então fica complicado. Agora, vamos supor que ela fez a apometria por uma questão e daqui a pouco ela quer fazer por uma outra questão. Tudo bem. É uma outra situação. Agora, existem situações, né, que existem grupos que fazem acompanhamento. O nosso, infelizmente, ainda não cresceu o suficiente para a gente fazer o acompanhamento, mas nos casos de vício, por exemplo, o caso de vício é mais complicado, não dá para ser um tratamento só. Né? Porque, geralmente, a pessoa que está viciada nesta encarnação, ela traz, muitas vezes, várias personalidades no mesmo arquétipo. E, fora as personalidades, ela traz também os companheiros espirituais que se relacionam com isso, né? Os espíritos obsessores. Então, neste caso específico dos vícios, né, de comportamentos, aí é necessário que haja mais sessões a respeito disso. Mas, via de regra, qualquer pessoa, hoje eu vou pedir apometria porque eu estou passando por um problema X. Amanhã eu posso pedir por um problema Y. Então, isso não tem limites. Nós não temos nenhuma ideia de quantas encarnações nós já tivemos durante o processo evolutivo. Então, sempre pode ter. E se a gente ficar com uma pessoa abrindo a sintonia dela 10 anos a gente vai ter personalidade para tratar. Respondeu a pergunta? Mais alguém? Vocês podem abrir o microfone para perguntar, tá? Não precisa escrever, não. Olá, Ângela, tenho uma outra pergunta aqui. Pode ser que tenha surgido aí para o pessoal que está aqui nos assistindo, uma vez que você faz o curso de apometria e você se tornou aí um médium em apometria, você pode ou poderia aplicar ele numa pessoa sem o consentimento dela, à distância, do modo que você começa a entender um pouco melhor aquela pessoa, ou a necessidade sempre de estar envolvido com um grupo, numa egrégora mais firme, de proteção? Como que o médium de apometria pode trabalhar nesse sentido depois de realizado o curso, né? Bom, primeiro que o médium que terminou o curso, ele não está pronto para trabalhar já para começar a atender na apometria. Porque o curso, ele te dá teoria. Você entende o processo. O que vai formar o médium é o trabalho, é a experiência. Tanto é que no final do curso eu sempre coloco, você se formou na informação, você tem todo o conhecimento teórico, mas na medida em que você vai trabalhar é que você vai desenvolvendo e vai desenvolvendo a sua sensibilidade. Então, esse é o ponto número 1. Ponto número 2, eu não aconselho a fazer apometria para uma pessoa, principalmente se ela não pediu. Isso é antiético. Isso é antiético. Porque você vai entrar numa sintonia onde você não teve permissão. Se você vai fazer isso sozinho, você não sabe o que é que acompanha essa pessoa. Eu, desde quando comecei a estudar apometria, eu coloquei a apometria nos mesmos moldes do Dr. José Lacerda. Eu comecei a trabalhar com apometria. Ele acabou usando a apometria na Casa do Jardim, que era o centro espírita que ele trabalhava com a esposa dele, Dona Yolanda. E passou a técnica de apometria para um tratamento espiritual. Eu segui a mesma linha do Dr. José Lacerda. Então, eu vim trabalhar com a apometria junto com a mediunidade, que eu já conhecia e já trabalhava no centro espírita. Então, assim, pela experiência que eu tenho, eu não me colocaria para trabalhar e fazer apometria para uma pessoa sozinha, porque eu estou correndo o risco de enfiar a mão no vespeiro. E a pergunta é, depois você aguenta as vespas na sua mão?
Então, a apometria como ferramenta mediúnica deve ser feita em grupo. E com a permissão da pessoa. Isso é muito importante. Eu vou dizer por quê. Primeiro, que é antiético a gente entrar no campo de uma pessoa sem a permissão dela. Segundo, se ela tiver alguma companhia espiritual, um espírito obsessor, por exemplo, ele pode querer vir para cima de você. E você vai dizer, eu não fui lá buscar a pessoa, eu não fui na casa dela buscar. Ela veio a mim, ela veio pedir. Então, a responsabilidade disso é dela, não é minha. A partir do momento em que eu vou e eu me meto numa coisa que eu não fui chamada, então, eu que aguente as consequências depois. Por isso que é importante a gente desmistificar a apometria. Tem muita gente que está colocando a apometria, vou tratar a personalidade, o lado anímico. A maioria das personalidades vem acompanhada de obsessor. Porque o nosso passado, gente, não é lindo. Nem o meu e nem de vocês. De ninguém aqui na Terra. Todo mundo tem o pezinho na lama. Se a gente fosse bom, evoluído, a gente não estava encarnado aqui, a gente estaria encarnado em outro lugar. Então, é preciso ter cuidado. O que os outros fazem do termo de apometria e falam que não, que nós vamos lá e vamos desfazer as bases, e larvas astrais, e não sei o quê. Olha, responsabilidade de cada um. O grupo que eu lidero hoje, que eu dirijo, que é o Semente de Luz, não faz isso. Nós fazemos toda a limpeza, nós trabalhamos com uma egrégora, nós trabalhamos com falanges de espíritos da apometria, que trabalham com as técnicas, nós trabalhamos com a equipe médica do Hospital Dr. Bezerra de Menezes, nós trabalhamos com as 7 linhas de Umbanda, com os elementais que trabalham com a natureza. Então, nós trabalhamos junto com uma egrégora. E existem limites dimensionais onde nós somos chamados a agir e onde é para a gente não agir. Porque tem lugares que não é permitido que nós adentremos pela nossa própria condição de inferioridade. Então, dizer que vai fazer apometria para ficar desfazer base, de ficar tratando isso, e volta lá e vai lá com o mago negro, desfaz lá coisa. Não vou dizer que nos trabalhos a gente não tem trabalhos de desfazer magias. O que é magia? Magia é uma energia condensada que serve ou magia por bem ou magia por mal. Você acende uma vela, é uma magia. A oração que você faz é uma magia do bem, é uma condensação de energia. E quando você usa para o mal também. Então, nós podemos, com a luz e com a permissão divina, desfazer um trabalho? Sim. Mas a gente não faz isso sozinho. Nem Chico Xavier trabalhava sozinho. Trabalhava com seus guias espirituais. E nós também trabalhamos com os guias espirituais. E quando nós trabalhamos, por exemplo, com os elementais, com os espíritos da natureza, com a Umbanda, por exemplo, os guardiões, por exemplo, eles colocam um cercado até onde a gente pode ir, porque tem lugares que não é permitido que a gente fique se deslocando lá no astral. Lembra? Quando a gente dá os comandos, a apometria não é desdobrar a gente do físico para o astral. Quando é dado um comando, o que acontece? A gente passa a trabalhar no astral. E aí nós vamos estar em contato com tudo isso. E por isso que nós trabalhamos debaixo de uma egrégora espiritual, que nos protege, que nos encaminha. Olha, até aqui você pode ir. Às vezes a gente vai desdobrar para fazer limpeza energética na casa de uma pessoa e o guia espiritual fala, você fica do lado de fora e nós entramos. Então, tudo isso deve ser observado. É um trabalho sério.
As pessoas estão brincando um tanto com isso, né? Mas é perigoso. Vem consequência. Eu já atendi gente que trabalhou com apometria, não, porque é só a parte anímica, e fez, e depois vem pedir socorro no grupo porque está sofrendo o que eles chamam de ataque. Ok, obrigado. Temos uma outra. Acho que o Marco Antônio. Não, tá com a outra foto, né? Agora que eu vi aqui. Pode fazer sua pergunta. Boa noite a todos, eu me chamo Patrícia, fui aluna da Ângela, agora trabalho junto com ela nas quartas-feiras. Ângela, eu queria primeiro lhe dar os parabéns pelo maravilhoso seminário e lhe perguntar se existe algum tipo de trabalho, de tratamento que a apometria não consiga fazer. Simples assim. Não. Obrigada. Não existe. A apometria, com as suas técnicas, são 13 leis, que eu não coloquei aqui, porque senão ia estender demais o seminário. Então, no curso, a gente estuda uma a uma. Com as técnicas que nós temos, nós temos uma ferramenta, digamos que a gente tem uma caixa de ferramenta muito ampla. Então, qualquer coisa que é trazida, nós vamos poder fazer alguma coisa. Mas nós não podemos garantir o resultado daquilo. Porque aí a gente estaria querendo tomar o lugar de Deus e nós não podemos. Muitas vezes, por mais que a gente ajude uma pessoa em uma determinada questão, ela tem um tempo dela, o espírito tem um tempo de maturação e às vezes ela precisa passar por determinadas provações para o amadurecimento, para o crescimento dela. Então, não tem o que a gente não possa ajudar. Não tem. A gente pode ajudar. Agora, o resultado, a gente não pode garantir, porque vai depender muito da individualidade. E o Pai cuida de cada um de nós individualmente. Ok, obrigada. Mas qualquer coisa pode ser tratada. Ah, tem um problema de saúde, a gente pode procurar tratar na apometria? Pode. Problemas de relacionamentos em casa, problemas de qualquer coisa. Porque tudo isso é inerente ao nosso espírito. Tudo que é referente à nossa vida, ao nosso espírito, pode e deve ser tratado. Mais alguma pergunta? O pessoal fica tímido na hora das perguntas. Fiquem à vontade. Lembrando que todas são válidas e são conhecimentos, né? Para todos. Pode ser que outras perguntas vão vir depois, né? E aí vocês podem, eu vou colocar esse vídeo no YouTube, e vocês podem depois ir comentar. O meu canal no YouTube é Ângela Esteve. Eu apareço aqui, acho que como Maria Esteve Neves, porque é uma assinatura que eu fiz do Google Meet, tá? Mas é Ângela Esteve, com S-T-E-V-E. Vocês podem entrar lá, e aí vocês podem fazer as perguntas pelo YouTube, porque eu recebo a notificação e eu respondo. E também podem se comunicar comigo através do meu WhatsApp. Você pode colocar aí para mim, Marco? Deixa eu ver aqui se eu consigo escrever. Coloco assim na caixa de texto aqui. Ângela Esteve. E eu vou colocar aqui, o meu celular é 11 98881 3373. Pronto. E aí vocês podem também perguntar. As informações sobre a inscrição para o curso, vocês encontram no meu site,
né? www.angelaesteve.com.br. Tem lá curso Viver Consciente, só clicar ali já na janelinha que já põe para a página. Eu, até em função desse seminário, e por ser a última turma desse ano, eu dei uma melhorada também na questão financeira para vocês, deu uma facilitada muito grande junto ao PagSeguro, né, para poder fazer. E fora o pagamento em cartão, também eu coloquei uma outra forma de pagamento lá, que é justamente para ajudar e incentivar vocês a virem fazer o curso. Como eu disse, é um curso para todos, independente de se você vai trabalhar com apometria ou não, mas se você é terapeuta, se você é médico, se você é dentista, se você trabalha com o ser humano, você precisa, ou se você não trabalha com nada disso, para o seu próprio conhecimento e autoconhecimento, eu acho que vocês deveriam fazer esse curso. Eu digo isso porque eu sou a Ângela antes da apometria e depois da apometria, né? E os meus alunos falam que são antes da Ângela e depois da Ângela. Então, vocês estão todos convidados a participar dessa turma. Tá bom, minha gente? Eu vou encerrar, então, esse nosso seminário. Vou encerrar essa gravação, desejando a todos que fiquem na paz de Deus, na paz do nosso amado Jesus, que é o governador desse planeta, que possa abençoar a todos os lares aqui representados, que vocês possam receber todas as bênçãos nesse momento do plano espiritual, que nos assessora, que está sempre aqui junto conosco, nos mantendo sempre firmes e fortes no nosso propósito de aprender e de servir para o bem. Muito obrigada a todos, um beijo no coração e fiquem todos com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, obrigado. Beijo.